Olá, meninas do cafezinho da tarde, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos hoje realizar mais um vídeo do nosso estudo bíblico em 2 anos com o tema Mulheres como Eu, das Mulheres da Bíblia. Nós estudamos 24 mulheres, o perfil histórico e a aplicação pessoal da vida de 24 mulheres da Bíblia. Nós estudamos uma mulher por mês e hoje eu venho compartilhar com vocês um pouquinho desse estudo e um pouquinho do que Deus tem falado comigo através da vida da mulher desse mês. Esse material aqui foi criado por mim, Karina Barber. Eu criei o currículo e daí eu contratei uma empresa e a empresa diagramou para mim em formato de planner. Eu adquiri o planner para poder estar tendo na minha loja para vocês poderem também junto comigo fazer esse estudo. E o planner ficou muito maravilhoso, né? Com a ajuda da Liz, que fez as abas pra gente. Você vai poder encontrar aqui no nosso planner todo o material, né? O cronograma que nós adaptamos para o estudo, já que o estudo ele originalmente foi feito para 1 ano, mas a gente achou que seria muito mais prático fazer uma mulher por mês, ficaria muito mais tranquilo o estudo e realístico, né, com nós podermos estudar as mulheres. Então, estão aqui as 24 mulheres que a gente está estudando. Esse daqui é um panfleto que a gente tem no nosso site, ele é gratuito e atrás nós temos um dos estudos que a gente faz por mês, que é o questionário histórico de aplicação pessoal, para você poder fazer suas pesquisas, o cronograma com as mulheres e como funciona um estudo, tudo para você em um panfleto. Caso você queira ter um material totalmente feito em prol desse estudo, a gente tem um planner que você pode adquirir através da nossa loja do Ministério. E no planner, a gente tem de material de apoio, tem as abas, tem as mulheres que você pode anexar à Bíblia e assim sucessivamente. A mulher que a gente está estudando esse mês é Abigail, ela é a mulher do mês que a gente está estudando. E através da vida de Abigail, a gente faz 5 estudos em qualquer uma das mulheres que a gente estuda. E esses 5 estudos são em tópicos diferentes. A gente tem tópicos históricos do período, a gente tem tópicos de imersão, que são costumes daquela época e temas. Nós temos a vida de Abigail, temos o questionário histórico e temos o tópico dos espinhos, que é um estudo que nós estamos fazendo em um livro específico sobre espinhos na carne, que daí que vem os tópicos de cacto, né? O porquê do cacto. E hoje a gente vai estar trabalhando, tá aqui o meu planner aberto em Abigail, tem um espaço para fazer a vida dela, o estudo histórico, o questionário histórico, o estudo dos espinhos, que foi o primeiro que a gente fez na vida dela. E hoje a gente vai estar trabalhando o tópico de imersão, a gente vai estar trabalhando o tópico luto. Eu faço as leituras no tópico, faço o meu resumão aqui no meu planner, e daí eu ensino a vocês, né, eu faço esse pequeno estudo, normalmente de 20 minutos, sobre o tema. O livro que a gente vai estar estudando hoje se chama Everyday Life in the Bible Times, então é o dia a dia, né, nos tempos bíblicos, e ele é de John A. Beck. E eu faço a leitura do tópico de imersão, como eu falei, e faço esse estudo explicando para vocês um pouco sobre eles. Deixa eu falar com as meninas que estão aqui online. Oi, Cris! Bem-vinda, linda! Maria Auxiliadora, Wanda, Tati, Maiara, Érica, Elisângela, sejam todas bem-vindas, viu? Deus abençoe vocês. Vamos lá. Sobre luto, né? Luto não é um tema fácil, só que é um tema por conta do pecado, um tema que acontece, né, na vida de muitas pessoas. Mas como na época bíblica as pessoas lidavam com o luto? É isso que a gente vai estar trabalhando agora. O luto, que é a perda, né, o sentimento de perda de uma pessoa amada, ele expressa tanto o que as pessoas sentem por dentro no momento da dor,
tanto o que fazem do lado de fora para demonstrar essa dor. Então, ele é uma expressão do sentimento de perda, né? Do sentimento de dor, de separação, de perda. Ele pode nos ensinar muito sobre a vida. Vamos abrir em Eclesiastes. Eclesiastes 7. Diz o seguinte. Deixa eu ver se eu abri certo. Eclesiastes 7:2, não 9, perdão. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Então, o luto, ele tem muito a nos ensinar sobre a vida, né? O luto, ele é uma consequência do pecado, pois a gente sabe que o salário do pecado é a morte, e nós podemos, através do luto, aprender, né, várias lições para a nossa vida. Quais são alguns sintomas, Karina, do luto, né? Pessoas que estão passando por luto. O vazio na alma, perda de apetite, crises de choro e fadiga e tristeza. Eu vou abrir para vocês Lamentações 5:15. Lamentações 5:15 diz o seguinte: dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. Então, é aquele sentimento realmente de perda, né? De vazio. Nos tempos bíblicos, o luto profundo poderia levar alguém a rasgar suas roupas. Então, eles tinham um costume bíblico de quando eles tinham, né, essa dor, esse luto, eles rasgavam as vestes em demonstração de dor. Jogar, né, vestir-se, jogar por cima um pano de saco bruto, não usar joias ou sapatos. Então, ele ficaria uma pessoa totalmente simples, né? Uma vestimenta simples, uma vestimenta ali de humildade diante da situação. Uma pessoa em luto poderia também cobrir parte do rosto com um véu ou jogar cinzas na cabeça. Então, foi isso que aconteceu, né, na história de Esther. Não cuidar do cabelo ou raspar tudo de vez. E aqui, gente, eu tenho todas as referências que mostram essas ações, tá bom? Eu só não tenho como ler todas. Jejuar ou comer alimentos especiais. Lamento profundo e choro intenso. O luto, ele normalmente durava em média de 30 a 70 dias. E normalmente o luto acontecia pela morte de um cônjuge, de um filho ou filha, né? Um amigo. Mas também o povo, não apenas com a morte de uma pessoa, o povo também sentia luto por a perda da liberdade. Então, quando Israel ficou cativo, eles tiveram muito luto, né? Eles sentiam esse sentimento de luto quando o povo de Israel perdeu sua liberdade. Aqui tem alguns exemplos para vocês. Alguma doença ou alguma oração não respondida, ataques pessoais e dificuldades familiares. Então, todas essas razões também ocasionavam luto. Não era apenas a morte em si, né? A perda da vida de alguém. Era a perda de algo. Era esse sentimento de angústia causada por esse vazio que essa coisa preenchia na vida das pessoas. Tragédias nacionais também levavam o povo a luto, que foi o caso, como eu falei, né? O povo levado a cativeiro. Neemias mesmo, ele lamentou por Jerusalém por conta das paredes que estavam caídas. Todo Israel levantou-se de a morte de Arão, Moisés, Samuel e o bom rei Josias. Então, são alguns exemplos de o povo de Israel indo a luto, né, sentindo o luto como nação. Samuel teve luto pela morte espiritual de Saul. Então, quando Saul começou a desobedecer a Deus, Samuel ele entrou em luto
pela vida, né? Pela a morte aí da vida espiritual de Saul. Esdras teve luto pelo pecado do povo. Somos convidados a ter luto pelos nossos pecados. Aí vem onde podemos aplicar o luto à nossa vida, né? Tiago, tô abrindo aqui minha Bíblia. Tiago 4, deixa eu abrir aqui para vocês. Tiago 4, 9. Diz o seguinte: entristeçam-se e lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, né? Eu vou ler aqui do versículo 7 para a gente começar a compreender o que é que ele está falando. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, ele está falando aqui da questão do coração dividido, a mente dividida, e purifiquem o coração. Então, assim, muitas vezes você faz uma coisa e você fica, nossa, será que eu pequei? Nossa, será que eu deveria ter feito isso? Eu acredito que a mente dividida, ela vem muito da questão de você limpar as mãos, de você fazer o justo, você fazer o certo. E quando nós pecamos, nós devemos ter esse sentimento de luto com relação ao pecado. Então, é isso que Tiago está falando. Quando em luto pelos irmãos, não devemos perder a esperança. 1 Tessalonicenses 4,13, ele dá esperança ao povo da vinda de Cristo, né? Ele fala que nós, como cristãos, eu até falei isso para vocês quando a gente estava falando dos espinhos desse mês, da Clínica da Dor. Eu falei para vocês assim, que nós, como cristãos, nós sofremos a mesma coisa e as mesmas tentações que outras pessoas que não são cristãos sofrem. Então, nós sofremos tentações com relação à mentira, com relação à fofoca, com relação ao adultério. Existem muitas tentações que cada pessoa é tentada de acordo com a sua carne, né? Só que em todas essas tentações, inclusive, quando alguém morre perto da gente, a gente tem aquela tentação de duvidar às vezes, né, da vontade de Deus, de tentar ali ter aquela dúvida com relação à vida daquela pessoa, mas a diferença entre a nossa vida, né, no caso em luto, quando nós cristãos perdemos um ente querido que tinha uma vida entregue a Jesus, uma vida que estava dedicada ao Senhor, uma vida de arrependimento, onde houve esse luto pelo pecado, esse arrependimento pelo pecado, e Cristo perdoou, nós não podemos perder a esperança. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão para o céu conosco. E nós haveremos novamente. Então, a diferença entre o sofrimento do cristão, ou no caso aqui o luto, né? E o do não cristão, é a questão da esperança. Nós sofremos com esperança. Nós temos aquela convicção de que nós veremos esse irmão novamente nos céus. Eu vou ler para vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz o seguinte: a vontade de Deus, eu vou começar, deixa eu ver se é 1 Tessalonicenses mesmo, 4, 13, não 3. A vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Isso são as pessoas que já estão mortas, né? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não
precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, assim, a nossa esperança na vinda de Cristo, ela é consolo para as nossas dores terrenas. Principalmente o luto, né? Nós não sabemos se ali, o que é que acontece com a mente humana quando ela está num leito de morte. Nós não sabemos, até inclusive pessoas que não criam em Deus em vida, quando ela está ali naquele momento em que ela vai entregar sua alma a Cristo, se ela não se arrependeu, né? Nós não sabemos disso. Então, temos a esperança de que Deus sabe todas as coisas e Ele é justo juiz. Então, temos a esperança nisso no Senhor. Um dia não haverá mais luto. Então, acho que essa daqui é a nossa sublime esperança no Senhor, é que um dia não haverá mais luto. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4 diz o seguinte: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Gente, que momento mais glorioso vai ser esse? Onde a gente vai estar na Nova Jerusalém com Cristo, onde a gente vai poder estar longe de tudo, né? Tudo vai ter passado, a gente vai ter combatido o bom combate, vai ter dado testemunho, a gente vai estar em paz com o Senhor, a gente vai estar com Ele para sempre. Então, assim, eu convido você a ter esperança. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, não sei se tem alguém na tua família que está enfermo, não sei se você está enferma, eu não sei se as pessoas que você perdeu no passado, eu não sei da tua vida, mas o Senhor sabe, o Senhor tem pleno conhecimento. Então, eu oro nesse momento que o Senhor possa estar te restaurando, que o Senhor possa estar te dando essa esperança na vinda dEle, que nós vivamos uma vida aqui na terra que resplandeça nossa esperança, que as pessoas tenham conhecimento de Cristo através da nossa vida, mas que a nossa boca possa falar das grandezas do Senhor, que a gente diminua e Ele cresça na nossa vida. Então, essa é a minha oração, é que através dos lutos que nós passamos na nossa vida, nós possamos brilhar a luz de Cristo. Então, eu venho falar para vocês sobre luto hoje, mas não com tristeza, com esperança. Essa é a palavra. O estudo é sobre luto, mas a lição é esperança. Nós temos que ter esperança no trabalho do Senhor nas nossas vidas, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada para quem acompanhou o estudo, perseverança para todas vocês que estão fazendo o Mulheres Como Eu, que o Senhor possa nos ajudar. Eu sei que tem dias que a gente não quer ler a Bíblia, dias que a gente não tá bem, mas tenhamos esperança de que a palavra de Deus nunca volta vazia. A presença do Senhor sempre vai deixar marcas na sua vida, marcas um verdadeiro refresco, né? Um verdadeiro calmante para nossa vida. Então, quando você tá triste e não quer ler a Bíblia, eu tava assim ontem, eu tava me sentindo mal, me sentindo cansada. Só um segundo, meninas, meu celular tá chamando aqui. Deixa eu desligar. Gostaria de saber desligar, mas... Senhor... pronto, foi. Então, quando vocês estiverem assim, orem. Já que você não consegue ler a Bíblia, ora, fica em oração e o Senhor vai te dar a porção, né, de esperança diária, através da oração, através da leitura das Escrituras, que o Senhor esteja nos abençoando e nos refrescando. Essa é a palavra, refresco. A palavra de Deus, ela vai nos refrescar a alma, né, a terra seca.
Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisinha aqui. Oi, Mary. Oi, Karina. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Wanda, um beijo pra você. Você é muito querida pra mim. Deus abençoe a tua vida, viu, irmã? Deus seja com vocês todas e muito obrigada por me ajudarem nesse estudo. Por a perseverança de vocês me encoraja. Eu também preciso de encorajamento. E o testemunho de vocês, muitas mensagens que eu recebo de pessoas que estão fazendo o estudo, como o estudo tem as feito crescer na fé, ter vontade de pesquisar sobre a palavra de Deus, isso tudo também me encoraja. Então, sigamos juntos com esperança, que a esperança seja compartilhada entre nós, tá bom? Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês e o Senhor esteja com vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.